Então, meninos, vocês estão me obrigando a fazer uma coisa que eu nunca fiz antes, que é gravar uma aula. Mas eu preciso dessa aula porque terça-feira, uma terça aí, não sei que outra terça, a gente vai perder aula de novo, porque vai ser o conselho de classe, então devem dispensar vocês todos. Logo, eu não posso perder essa aula também. Essa aula, a princípio, vai para o terceiro de hospedagem e depois, não sei, porque o terceiro A e B também perderam partes, talvez eles compartilhem e valha para todo mundo. A gente veria hoje a parte de resistência elétrica. Bem-vindos à minha casa. Essa parte está na página 101 a 117 do livro. Dá uma olhada para você se acompanhar lá. Eu não vou ficar escrevendo tudo porque é questão de tempo de vídeo. E no finalzinho vou deixar uns exercícios marcados como se fosse aula dada mesmo pra gente rever na próxima semana, pra gente corrigir na próxima semana. Os exercícios que eu corrigiria hoje, eu não corrijo e a gente corrige junto na próxima aula que a gente tiver mesmo. Primeira coisa, os conceitos que a gente vai ver, caso a aula fique muito ruim e vocês precisem acessar algum outro conteúdo, é de resistência elétrica, a lei de Ohm e a associação de resistores. São três coisas que nós vamos ver. O primeiro, que já está aqui, que é resistência elétrica, está escrito assim, ó, é a dificuldade da corrente elétrica percorrer um determinado condutor. O que é resistência elétrica? É resistência do fio, de um condutor, que está o desenho de um fio condutor, um pedaço de um fio, é a resistência que esse fio oferece à passagem dos elétrons livres, porque os elétrons livres não é que conduzem a corrente elétrica não é justamente a passagem dos elétrons livres num sentido determinado? Pois então, imagina o seguinte, aqui é como se fosse um fio condutor, eu ampliei, peguei um fio grande, né, ampliei o tamanho, um pedaço dele, ele tem um comprimento L, está marcado aqui em cima, e tem uma área tal, ele pode ser mais grosso ou mais fino, então ele vai ter uma área de seção reta. Nesse fio, o que seria corrente elétrica? Não seria o movimento dos elétrons livres? Imagina que essas bolinhas aqui sejam os elétrons livres que estão caminhando para a direita, certo? Só, gente, que os elétrons, enquanto caminham no fio, eles vão encontrar resistência. Essa resistência é devido a várias coisas. A primeira que eu vou falar aqui é devido aos próprios átomos que estão constituindo o fio. Por exemplo, aqui na frente, ou em todo o fio, na verdade, a gente tem os átomos que tem o núcleo e os elétrons ligados. Lógico que eu vou desenhar uma representação muito menor aqui. Como os próprios átomos, a própria forma com que esses átomos estão ligados, fazem com que esses elétrons livres tenham dificuldade de atravessar, de passar de uma região do fio caminhando. Pensa comigo assim, se isso aqui é um elétron livre, aqui tem um átomo, ele está vindo para cá. Se ele encontrar um elétron na frente dele, ele vai ser repelido, então ele não vai ter que fazer um caminho, vai ter que fazer uma trajetória diferente para continuar. Isso é uma resistência oferecida. Essa resistência, ela depende de três coisas que eu vou colocar aqui. Uma coisa é a resistividade do material que compõe o metal. Não existe fio de cobre, fio de alumínio, pode ter fio de prata, fio de ouro, fio de vários metais que são condutores porque tem elétrons livres. Então, cada material, ele vai possuir uma resistividade elétrica. O que é a resistividade elétrica? Nós vamos chamar de letra Rho, resistividade elétrica, escreve aí que não vai caber. A resistividade elétrica é a forma, ela depende da forma com que os átomos, imagina que essas duas moedas são dois átomos que estão se ligando para poder compor o material. Se for um cobre, os cobres não tem que se ligar para fazer o fio todo, para fazer o material cobre, a peça de cobre. Imagina que esses dois átomos se liguem dessa forma. Se eles se ligarem dessa forma, eles vão oferecer resistência à passagem dos elétrons quando chega aqui. Agora, imagina se essa ligação, se o arranjo desses átomos for feito dessa forma. Isso é só um exemplo. Mas se for dessa forma, não é mais fácil para os elétrons passarem na região aqui do que se esses átomos estiverem assim? Então, a forma com que esses átomos se ligam no fio oferece uma resistência à própria passagem dos elétrons livres. Isso a gente chama de resistividade elétrica, letra Rho. Depende de cada material. Geralmente é dado a resistividade do cobre, eu tenho uma tabela no livro mostrando a resistividade de cada material. Outra coisa que faz a resistência à passagem dos elétrons aumentar ou diminuir é
O comprimento do fio é a própria área do fio. Quanto mais comprido é o fio, vocês concordam comigo que mais resistência esse elétron vai encontrar no caminho até chegar do outro lado? Quanto maior for o comprimento, então, o comprimento nós estamos chamando de letra L, do fio, mais difícil é de um elétron, mais resistência mesmo, mais átomos ele encontra no caminho dele até chegar do outro lado, mais colisões ele vai ter. Então, maior a resistência também à passagem da corrente elétrica. Outra coisa, e a área do fio, se ele é gordinho ou se ele é fino? Se eu pegasse esse fio e dobrasse a área dele, fizesse esse fio ficar bem largão, o que vai acontecer, gente? Vocês concordam que eu vou oferecer uma quantidade de elétrons maior saindo por tempo, saindo do mesmo lugar? Se eu aumento a área, é mais fácil de chegar a uma quantidade maior de elétrons do lado de cá. Menor é a resistência elétrica que a gente vai encontrar nesse material. Então são três coisas. O arranjo dos átomos, que é a resistividade do material, faz com que a resistência elétrica aumente ou diminua. Outro, comprimento do fio. Fio muito comprido vai fazer a resistência aumentar. Agora, a área. Quando eu aumento a área do fio, eu ofereço maior espaçamento, ofereço maior quantidade também de elétrons que vão atravessar esse fio. Ou seja, eu vou diminuir a resistência à passagem dos elétrons. E aí vem a primeira equação que vocês vão ter que anotar, anota mesmo, que é o conceito de resistência, letra R, é igual à resistividade elétrica do material vezes o comprimento do fio dividido pela área desse fio. Veja bem, quanto maior a resistividade do material, significa que mais difícil é dos elétrons atravessarem o arranjo dos átomos que compõem esse material. Diretamente proporcional à resistência com a resistividade do material. Quanto maior o comprimento do fio, proporcional também, maior será a resistência elétrica. Se eu dobro o comprimento do fio, dobra a resistência, a passagem dos elétrons. E quanto maior a área do fio, mais espaçamento, mais fácil é desses elétrons atravessarem, é da corrente passar. Então, se eu dobro a área, na verdade, a resistência diminui pela metade, né? Inversamente proporcional. E eu não vou fazer análise dimensional aqui por causa do tempo mesmo do vídeo, e vou só dizer quais serão as novas unidades que a gente vai utilizar. Unidade de comprimento no sistema internacional continua sendo metro, unidade de área no sistema internacional continua sendo metro quadrado. Aí vem unidade de resistitividade, depois eu explico com mais calma presencialmente, ohm vezes metro, onde ohm é a unidade de resistência. O que é esse ohm? É a letra ômega, ômega maiúsculo, ômega, ferradura de cavalo. Então, 1 ohm significa, a gente vai colocar assim, se a resistência der 1 ohm, vou escrever 1 ferradura de cavalo. Isso significa que a resistência daquele material, a multiplicação da resistitividade pelo comprimento do fio dividido pela área, deu 1. 1 ohm vai ser a nova unidade que nós vamos usar. Esse ohm é assim mesmo, O-H-M, 1 ohm, acho que tem acento aqui. Um fio que tem uma resistência de 2 ohm tem uma resistência maior. Um fio que tem uma resistência de 3 ohm tem uma resistência maior ainda. Quanto maior a resistência, significa que pior, mais difícil é a passagem da corrente elétrica, dos elétrons livres. Então, o primeiro conceito seria esse, e a primeira equação que a gente usaria, que eu já vou passar exercício, é onde a gente calcula a resistência dos materiais. E aí, essa resistência, já que a gente lembra que a gente falou de circuito na aula passada? A gente começou a falar de pilha, como é que é o símbolo da bateria, da corrente, qual que é o sentido da corrente convencional. Agora, a gente vai desenhar um novo circuito, onde eu vou usar um símbolo de uma resistência. Como assim uma resistência? Um chuveiro não é uma resistência? Já devem ter ouvido falar que o chuveiro tem resistência elétrica. O que é a resistência elétrica? Justamente, já viram como é que é a resistência de um chuveiro? É uma molinha, onde você liga na DDP do chuveiro, lá, 110 volts ou 220 volts, a DDP da sua casa, os elétrons vão atravessar aquela molinha, você faz ele em mola, por quê? Porque você aumenta o comprimento. Quando você faz mola, se você aumentar o comprimento, você aumenta a resistência, certo? Então, você faz os elétrons percorrerem esse caminho grande, e a resistência, quanto maior a resistência, mais colisões eles vão ter no meio do caminho, até chegar do outro lado. Se eles colidem, aí a gente tem que lembrar da física do primeiro ano. Se há colisão, atrito, há aquecimento.
Por isso, quando a gente for falar de resistência, nós estamos falando geralmente, não precisa ser 100%, geralmente de aparelhos que fornecem aquecimento. Quando a gente fala de uma panela de arroz hoje, de uma panela elétrica que eu estou pensando, ela não tem uma resistência que faz com que o aquecimento, ao invés de ser através do fogo, vai ser através da resistência que tem debaixo da panela. Quando tem aquela lâmpada incandescente, antigamente, não sei se vocês vão lembrar, a lâmpada incandescente, ela tinha uma molinha aqui assim, tinha um circuitinho nela aqui dentro, uma molinha. Essa molinha de tungstênio também oferecia uma resistência alta à passagem de elétrons, fazendo com que esquentasse. Se esquenta muito, emite luz, emite infravermelho, principalmente luz para iluminar o ambiente. Então, toda vez que a gente fala de resistência, estamos falando de dificuldade de passagem de elétrons. Aí, para ligar uma lâmpada, você não vai desenhar um circuito? Para ligar um chuveiro, você não vai desenhar um circuito? Não precisa de uma fonte de extensão, de uma DDP? Vou colocar aqui como é que seria agora a representação de uma resistência nesse circuito. Vamos lá. Como é que vai ser a resistência, a representação de uma resistência, que a gente vai chamar aqui de resistor, num circuito? Seria alguma coisa assim, ó, lembra disso aqui, da última aula? A gente desenhou isso, aí eu vou colocar aqui esse símbolo, não sei se está pequeno demais aqui, esse símbolo é o símbolo de uma resistência. É justamente vários morrinhos, indicando mesmo a dificuldade de passagem de elétrons. Lembra que isso aqui é o símbolo da pilha, da bateria, do fornecimento de DDP. Ó, o maior é o polo positivo, o menor é o polo negativo. A corrente elétrica convencional sai do polo positivo em direção ao menor potencial. Lembra? A corrente I sai daqui e vai atravessar isso aqui. Quando a corrente chega aqui na resistência, que ela vai enfrentar uma resistência elétrica e vai fazer uma queda no potencial. A gente vai ver isso daqui a pouco. Primeiro vamos desenhar o circuito. Isso daqui então vai aparecer nos exercícios como um resistor. Ou ainda vai ter um exercício que aparece aí, a palavra reostato. A palavra reostato representa, na verdade, um resistor, uma resistência, só que de valor em ohm variável. Seria algo mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Imagina que isso aqui é a resistência, o número de morrinhos não é tantos quanto você quiser desenhar. E aí, você coloca aqui uma chavinha que faz a ligação. Aqui, pode ser aqui no final, pode ser aqui. O que você está fazendo quando você fecha o circuito em posições diferentes? Você diminui ou aumenta a resistência. Se você colocar, ó, continua a corrente elétrica convencional saindo daqui. Se você colocar, fechar o circuito aqui onde eu estou fechando, você perdeu parte da resistência, certo? Você está fazendo a corrente chegar aqui, daqui para cá, enfrenta esse caminho. Se você pegar o circuito e fechar mais à frente, você vai fazer com que a resistência seja menor. Um reostato é uma resistência de tamanho variável. Você pode variar o valor da resistência dela. Então tá. Agora, nós vamos já começar a falar da lei de Ohm primeiro, para depois eu explicar como que a DDP interfere aqui na resistência. Primeira coisa que a gente vai anotar, escreve aí, lei de Ohm. A lei de Ohm, começando do básico, fala que a DDP submetida a um resistor é igual ao valor da resistência dele vezes a corrente. Essa equação nós vamos usar muito durante o ano, muito. Anota. E como é que vai ficar isso? Vamos pensar do seguinte, vou desenhar de novo. Vou desenhar um circuito, aqui polo positivo, polo negativo de uma bateria, e aí vou fazer maior um pouquinho, vou desenhar aqui como se fosse aqui embaixo uma resistência, e vou marcar alguns pontinhos, como se aqui, ó, fosse um ponto A, para a gente analisar, aqui embaixo um ponto B, aqui do outro lado um ponto C, aqui em cima um ponto D. Primeiro, se eu liguei o polo positivo pelo fio, né, ao polo negativo, eu ofereci a diferença de potencial, vai ter uma corrente elétrica atravessando. Novamente a corrente vai ser nesse sentido, né? Ela vai sair do polo positivo, vai percorrer aqui tudo em direção ao polo negativo. Cargas positivas se movem para o menor potencial. Primeiro, gente, a gente tem que analisar o seguinte:
do ponto A até o polo da bateria, quando não tem nada desenhado ali, é o fio, né? Como se fosse um pedacinho de fio. Quando a gente fizer essa representação de um pedacinho de fio, a gente vai falar que naquela região a resistência elétrica é nula. Por quê? Porque ela é baixa mesmo, não tem nenhum aparelho ali utilizando energia elétrica, não tem nenhum fio muito comprido, de forma que a corrente seja muito difícil de atravessá-lo. Então, quando tiver essa representação só de um fio, a gente vai falar que enquanto não tiver nenhum aparelho, nenhuma pilha no meio do caminho, a resistência é nula. Se a resistência é nula, pensa comigo, esse ponto A não está ligado direto no polo positivo da bateria? Vamos imaginar que essa bateria seja uma pilha mesmo, de 1,5 volt. De 1,5 volts que nós vimos na aula passada. Se essa pilha é de 1,5 volt, eu posso falar que o polo negativo é 0 volts, né? Assim que a gente estava falando, e que o polo positivo é 1,5 volts. Pois é, o ponto A não está ligado direto no polo positivo? Então eu vou falar que o potencial em A é igual ao potencial do polo positivo, é 1,5 volts. Aí, do ponto A até o ponto B, tem alguma coisa diferente de seu fio? Não tem. Se só tem o fio, a gente fala, como eu falei anteriormente, que não tem resistência ali. Se não tem resistência, significa que eles estão ligados diretamente, estão emendados, é como se fosse um ponto A no ponto B. E a voltagem do A é a mesma voltagem do B. Recapitulando. Entre o ponto A e o B, não tendo resistência nenhuma, aparelho nenhum, pilha nenhuma, a gente fala que a voltagem nos dois pontos, você colocou eles em contato, a voltagem é a mesma. Então, eu vou escrever, ó, voltagem de B é a mesma voltagem de A. Consequentemente, 1,5 volts no meu exemplo. Pois é, outra coisa. Se a voltagem de B é 1,5, voltagem de A é 1,5, qual que é a DDP do ponto A ao ponto B? Lembra que DDP é a diferença de potencial? Se eu perguntar DDP do ponto A ao ponto B, seria VA menos VB. Potencial em A menos o potencial em B. DDP, diferença de potencial. Se os dois têm o mesmo valor, a diferença de potencial é 0 volts. E tem que ser mesmo, né? Se eles estão no mesmo potencial, a diferença de potencial entre eles é 0. Agora, vamos analisar o outro lado do circuito. O lado de cá, onde a gente tem a ligação ligada direto ao polo negativo da pilha. Polo mais baixo, que a gente chamou aqui de 0 volts. O ponto D não está ligado de novo direto ao polo negativo, só com um pedacinho de fio? Então você fala que o ponto D tem o mesmo potencial do polo negativo, assim como a gente fez do A, ó. O potencial em A não era 1,5, que está ligado direto ao polo positivo da pilha. O potencial em D vai ser 0, porque está ligado direto ao polo negativo da pilha. Vou anotar isso aqui, ó. O potencial em D é 0 volts, está ligado diretamente ao polo negativo da pilha. Pelo mesmo raciocínio que a gente fez do A até o B, a gente pode fazer do D para o C. Não tem somente um fio de ligação emendando o D no C? Então a gente fala de novo que ali não tem resistência, ela é muito pequena, tem resistência. Todo fio oferece uma resistência à passagem de elétrons, mas ela é muito baixinha, muito pequena. Então a gente fala que é desprezível, a gente coloca ela como sendo nula. Então, a gente, já que não tem resistência, que é só um fio que está ligando direto o D no C, eu vou falar que o potencial em C é o mesmo potencial em D, porque eles estão sendo ligados diretamente. Ou seja, potencial em C também vai ser 0 volts, certo? Agora, analisando a resistência, que é o que eu queria fazer agora, a gente vai ver que tem uma diferença de potencial. Olha só, a gente escreveu que o potencial em B, tá aqui, ó, é 1,5 volts. Tá ligado praticamente direto no polo positivo da pilha. O potencial em C, a gente chegou aqui que ele é 0 volts. Tá ligado direto no polo negativo da pilha. Então, tem uma diferença de potencial entre o polo B e o polo C. O que está acontecendo com o potencial? Ele não está caindo, ó, no sentido da corrente, a corrente vai atravessar aqui, vai passar pela resistência. Essa corrente, a gente não verificou que a corrente elétrica convencional, ela sempre vai no sentido do potencial mais alto para o potencial mais baixo? Corrente convencional não são cargas positivas? Cargas positivas procuram um potencial mais baixo. Pois então, as cargas positivas estão saindo mesmo do potencial mais alto, que é 1,5, em direção ao potencial mais baixo, que é o 0. Tá certo?
Aqui, a gente introduz a lei de Ohm. Olha o que está escrito aqui na lei de Ohm. Que a diferença de potencial, ou que o potencial dentro de uma resistência, ele vai ser o valor da resistência vezes a corrente. O que eu estou falando aqui, meninas? Eu estou dizendo que vai ter uma diferença de potencial entre o B e o C. Então, VBC, que é 1,5 diferença de potencial pelo nosso exemplo, é igual ao valor da resistência entre esses dois pontos que há diferença de potencial, vezes o valor da corrente. Isso é a lei de Ohm, que a lei de Ohm fala. Ou, escrito de outra forma, com outras palavras, a resistência elétrica que está aqui dentro, o R, o valor da resistência em ohms, 1 ohm, 2 ohm, 2,5 ohms, a resistência elétrica ela é igual, ó, se eu passar isso aqui para lá, eu passo o I para cá dividindo, né? Vai ser o valor da diferença de potencial, entre B e C. Da diferença de potencial BC dividido pelo valor da corrente que a atravessa. É uma outra equação de resistência. A resistência num circuito tem como você calcular, se ele não te fornecer, dividindo a DDP a que essa resistência está ligada, DDP que está sendo fornecida à resistência, dividido pelo valor da corrente que a atravessa. Coloque isso aí, anota direitinho, que isso é outra coisa que a gente vai utilizar daqui a pouco. Aí, agora eu só vou falar o que é um resistor ôhmico, que vem da lei de Ohm, e o que é um resistor não ôhmico. Um resistor ôhmico significa que o valor da resistência do tal resistor ôhmico não muda se eu alterar a DDP aplicada a ele. De outra maneira, vou colocar aqui, ó, resistor ôhmico, que é o que a gente vai estudar no curso, tá? A gente só estuda o ôhmico. O outro que não é ôhmico, a gente chama ele de não ôhmico. Aí eu vou só falar o que seria ele, mas é isso aqui que a gente estuda. Num resistor ôhmico, se eu fosse fazer um gráfico de DDP, voltagem sendo fornecida ao resistor, em função da corrente que atravessa esse resistor, esse gráfico seria mais ou menos isso aqui, uma reta. O que uma reta significa? Significa o seguinte, pensa nesse resistor aqui. Vou dar valor para ele não. Uma resistência que eu coloquei aqui, esse resistor. Na hora que se eu não submeter diferença de potencial, se a diferença de potencial que eu submeter ao resistor for zero, não vai passar corrente nele, né? Se eu não dou diferença de potencial para o elétron, ele não caminha, não é assim? Pois é, então não vai ter corrente elétrica. À medida que eu aumento a voltagem, sei lá, aumentei para 1 volt, vamos imaginar, já sei pelo gráfico ser uma reta, que a corrente elétrica também aumentou. Para ficar mais fácil aqui minha conta, eu vou colocar que a corrente aumentou para 1 ampere, unidade de corrente elétrica, né? E aí, se eu pedir para você calcular nesse estado, nesse pontinho, o valor da resistência do meu resistor, olha como é que você vai fazer. A resistência elétrica é a DDP dividido pela corrente, não é essa que é a lei de Ohm? Então, a DDP fornecida é 1 dividido pela corrente elétrica, que é 1. Eu vou ter um resistor de 1 dividido por 1, que é 1 ohm. O que é um resistor ôhmico? À medida que você vai aumentando a DDP, a corrente elétrica aumenta proporcionalmente. DDP para 2 volts, corrente elétrica passou para 2 amperes. À medida que eu aumento, passei para 3 volts de DDP, a corrente vai passar para 3 amperes. De forma que a resistência continua sendo 2 dividido por 2, 1, 3 dividido por 3, 1. O que é um resistor ôhmico, fechando o assunto? É um resistor onde, se você aumentar a diferença de potencial, a corrente aumenta. Tem sentido isso. Lembra que a DDP, ela o trabalho trabalho realizado por cada carga num circuito, né? Dentro de um campo elétrico, quando essa carga está caminhando. Quando eu aumento a diferença de potencial, eu coloco é como se fosse, tá, gente? É como se eu impulsionasse esses elétrons com mais força. Se eu aumento a DDP aqui, eu aumento o valor da corrente que atravessa esse resistor. Se eu diminuo a DDP, eu diminuo o valor da corrente que atravessa o resistor. Isso é normal, isso acontece mesmo. Como eu disse, se eu aumento a quantidade, é como se fosse um impulsionador a DDP. Se eu impulsiono com mais força, passa mais elétrons por vez, então aumenta a corrente elétrica. Então pensa no seguinte,
Um resistor ôhmico é aquele onde eu aumentando a DDP, aumenta a corrente elétrica proporcionalmente, de forma que o valor da resistência, que é a divisão de V por I, não modifica. A resistência é constante. É porque existem alguns metais cuja resistência, alguns resistores, cuja resistência não aumenta, cuja resistência não é constante, aliás. Quando eu aumento a DDP, a corrente aumenta ou diminui, só que não é proporcional ao aumento da DDP. Então a resistência não é constante, a resistência depende da DDP aplicada. Quanto maior a DDP, maior a resistência, por exemplo. Quanto maior a DDP, menor a resistência, depende. A gente não estuda esses instrumentos, vocês só precisam saber que um resistor não ôhmico é aquele cuja resistência varia, não é fixa, não é constante, varia de acordo com a DDP que eu aplico, com a voltagem aplicada. Bom, aqui precisa entender só essa diferença mesmo. E precisamos entender também a equação da lei de Ohm, que no mesmo resistor ôhmico, se eu aumento a DDP, a corrente aumenta proporcionalmente. Isso é importante saber aqui, tá? Terminando aqui, eu vou só falar da associação de resistores já, e aí a gente já passa para exercícios. Vamos lá. É muito esquisito dar aula pra ninguém, tá? Que isso fique registrado. Se isso for pro YouTube, vocês vão ver comigo. Opa, a gambiarra da aula. Vamos lá, meninos, vocês vão estudar a associação de resistor. Essa aula é muito importante, a gente vai estudar circuito depois. E começa a ter algumas complicações, algumas coisas a acrescentar. Então, presta bastante atenção, reveja, leia o livro, leia. Vocês têm preguiça de ler? Leia no livro os conceitos. E faz exercício, né? Vamos lá. Quando eu falar de associação de resistores, são maneiras de juntar, de colocar resistores. Esses resistores num circuito elétrico. Uma casa tem um monte de resistor funcionando. E a gente associa eles de que forma para que o funcionamento de um não interfira no funcionamento de outro? A gente vai estudar aqui basicamente dois tipos de associação de resistores. Em série e em paralelo. Assim como nós já estudamos associação de pilhas. Quando a gente estudou associação de pilhas, a gente não colocou que a associação em série da pilha é juntar uma atrás da outra polo positivo com polo negativo da próxima? E aí na pilha você somava o que? A DDP resultante era a soma das DDPs individuais de cada pilha, né? A voltagem resultante. Aqui nós não vamos mexer na voltagem, eu não estou associando pilha, eu estou associando resistor. O que seria uma associação de resistores em série? Eu poderia desenhar alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Tem aqui uma pilha, vou sempre desenhar uma só, por questão de praticidade. E aí eu coloco aqui uma resistência, outra aqui e vou pôr mais uma aqui. O que eu acabei de fazer? Eu coloquei num circuito, no mesmo fio, 3 resistências. Vou falar que o valor dessa daqui é R1, não sei, um valor aleatório. 1 ohm, por exemplo, R2, 2 ohm, R3, 3 ohm, por exemplo. Mas eu posso associar resistências de qualquer valor, assim, né? Só que quando eu associo elas de forma que elas ocupem o mesmo fio, que elas estejam uma em sequência da outra, a gente chama essa associação de série. Mais importante do que o que eu acabei de falar, delas estarem no mesmo fio, é que se elas estiverem no mesmo fio, olha o que isso implica. Isso implica que, polo positivo aqui e polo negativo aqui, né? A corrente elétrica convencional não vai sair daqui? Tem outro caminho para essa corrente percorrer, sem ser esse caminho passando pela resistência R1, depois pela resistência R2, depois pela resistência R3, até voltar para o polo negativo da bateria?
Não tem outro caminho. Então, qual que é a regra mais importante para a gente saber de uma associação de resistência em série? A característica mais importante é que, na associação em série, a corrente que percorre um resistor é a mesma que percorre os outros que estão em série com ele. A corrente não divide, ó. A corrente que sai da bateria é I, vai passar a mesma corrente I no resistor R1, a mesma corrente vai passar no resistor R2, a mesma corrente vai passar no resistor R3, a mesma corrente volta para o polo negativo da pilha. O que eu estou dizendo no fim das contas? Eu gosto de comparar essa associação em série como sendo um caminho único de uma fila. Você está na fila. Aí vamos dizer que você está todo mundo tentando entrar aqui, certo? Só que para entrar aqui tem quantidade fixa, tem que sair alguns. Vamos pensar que saiu aqui 10 elétrons por segundo. Muito mais do que isso, geralmente, mas só para a gente comparar. Saiu 10 elétrons em cada segundo. Se sai 10, tem a capacidade de entrar aqui 10 elétrons nesse mesmo segundo. Só que para esses elétrons saírem daqui, os da frente não tem que dar um passo para frente, é fila mesmo. Para um elétron andar, o próximo tem que ter andado também, é uma fila. Então, o que eu estou querendo dizer? A quantidade de elétrons que passa nesse resistor é a mesma quantidade de corrente elétrica, porém de elétrons, que passa no resistor 2 e no resistor 3 no mesmo tempo. É aquela fila que eu estou falando. Aí pensa comigo assim, ó, professora, e se por acaso, será que a corrente ela é interferida pelas resistências que eu estou colocando aqui? Eu vou falar que sim. Primeiro vamos lembrar da lei de Ohm. V fornecido, vamos pensar que o V da bateria é igual a R vezes I. Que R é esse? Vamos pensar numa resistência única que substitui essas três. A gente pode fazer isso. Imaginar que aquelas três seja substituída por uma única, que a gente chama de resistência equivalente. Mas primeiro, antes de associar, de entender o que é essa resistência equivalente, vamos pensar no seguinte. Essa resistência, suponhamos que é de 1 ohm, essa é de 2 ohms, essa é de 3 ohms. Estão ligadas em série. A de 3 ohm não oferece uma resistência maior à corrente elétrica do que a de 2? Lembra? Quando o valor da resistência é maior, o que significa? Significa que ela oferece mais resistência. Não é isso? Pois é, a de 2 ohm oferece menos resistência que a de 3. O número é menor, porém, a de 2 ohm oferece mais resistência do que a de 1 ohm. O número 2 é maior que 1. Então, será possível? Como é que vai ser essa interferência? Porque aqui pode passar mais elétrons do que aqui. Veja bem, eu estou dizendo que na resistência 1 tem a capacidade de passar uma corrente elétrica, número de elétrons por vez, maior do que na resistência 2. Tem mesmo, porque resistência menor significa resistir menos, então pode passar mais gente, pode passar mais quantidade de elétrons, mais corrente elétrica. Só, gente, que se eu ligo as resistências uma atrás da outra, ou seja, em série, eu limito isso para todo mundo. A 3 está atrapalhando a vida da 2 e da 1. A resistência 3 não limita em maior quantidade a passagem de corrente elétrica, o número de elétrons? Se ela limita, é aquele caso. Se só passa 2 elétrons por segundo aqui, não tem como passar 3 elétrons por segundo aqui por causa da fila. Aquilo que eu falei. Se 2 elétrons saíram para frente, só tem espaço para mais 2 aqui atrás. Então não passa 3 mesmo ela sozinha tendo a capacidade de deixar passar uma corrente maior. Quando eu associo em série, a corrente elétrica que passa em todos eles é a mesma. Anota isso. Série. I é o mesmo em todas as resistências. A corrente é a mesma, né? A mesma seria melhor escrever aqui. Em todas as resistências. Outra coisa, lembra da lei de Ohm de novo? Pela lei de Ohm, na hora que essa corrente atravessa a resistência 1, o R1, vai ter uma queda no potencial. Não vai? Ó, V igual a R vezes I. O valor do R1 vezes a corrente vai me falar quanto que o potencial diminuiu. Sei lá, se aqui fosse 10 volts, aqui R vezes I me desse 3 volts, eu ia falar que o potencial de 10 caiu 3 e passou a ser 7 volts aqui antes de entrar no R2, a corrente elétrica. Novamente, o que eu estou dizendo, gente? Pela lei de Ohm, toda vez que a corrente atravessar uma resistência, vai ter queda no potencial. Não é isso, corrente convencional que a gente está falando aqui?
Pois então, aqui então vai estar submetido esse ponto, se eu chamar aqui de ponto A também, aqui embaixo de ponto B, aqui o VAB vai estar submetido a uma diferença de potencial, que é R, valor da resistência 1, vezes a corrente que atravessa. Então, se aqui for 10, se o A for 10 volts, o B é menor que 10, eu não sei quanto. Aí vamos fazer um exemplo que eu falei, se aqui for 10 volts, aqui caiu, vamos dizer que a DDP do A para o B seja 3 volts, então o B seria 7. Só um exemplo. Na hora que a corrente vai passar do B, eu vou falar que aqui é o C, do B para o C, vai ter novamente uma queda de potencial. Ó, vai ter outra resistência R2 vezes o I. Então, se aqui é 7, R2 vezes I, vamos imaginar que R2 vezes I deu 5 volts. Se R2 vezes I der 5 volts, significa que caiu 5 a DDP na voltagem. Então, se aqui é 7 volts, o C tem que ser quanto? Se caiu 5, o C tem que ser 2 volts. Certo? Estou chutando os valores, só para mostrar mesmo. Agora, do C, vamos falar que aqui é o D. Do C por dentro tem outra resistência, R3. Ao atravessar, quando a corrente atravessa essa resistência R3, vai ter uma nova queda de potencial, vai ter um novo DDP. Gente, eu não estou obedecendo os valores das resistências, sendo maior ou menor, não. Estou chutando valores mesmo, cuidado com isso. É só uma representação para eu falar que quando a corrente passa a cada resistência, há uma diminuição do potencial, então vai caindo de 10, caiu para um valor, depois caiu para outro valor e agora vai cair mais ainda. Só que aqui eu tenho que falar quanto que ele cai, porque o D não está ligado direto no polo negativo da pilha. Se ele está ligado direto no polo negativo, lembra que a gente fala que é 0 volts, para ficar mais fácil para nós? Pois então, aqui então, se aqui é 2, aqui tem que ser 0, porque está ligado direto. Significa a DDP entre C e D é de 2 volts. Perdeu-se 2 volts, então tinha 2, chegou no 0, perdeu-se 2. O que eu estou querendo só escrever? Vocês vão escrever isso aqui, ó, que a corrente é a mesma em todas as resistências. Escrevam também que a DDP fornecida pela bateria, vamos colocar aqui, ó, ou pela pilha, que a gente está falando de pilha, é a soma das DDPs gastas em cada resistência. Gastas entre aspas, a gente, DDP não é gasta não, só estou falando um termo aqui para a gente entender melhor no começo, enquanto a gente não entrar no circuito mesmo. Estou dizendo, gente, que se a bateria fornecer 10 volts, que foi o exemplo que eu dei, ó, aí gastou-se quanto? Do 10 para o 7, gastou-se 3 aqui. A queda no potencial foi de 3 volts. Aqui, do 7 para o 2, a queda de potencial foi 5. Aqui, do 2 para o 0, a queda foi 2 volts. A conta é, do 10 para o 7 caiu 3, com mais do 7 para o 2 caiu 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, bom, 5, 6, 7, 8, vamos pensar assim mais fácil. 5 com mais 3, 8, com mais uma queda de 2 volts, dá os 10 volts da bateria. O que eu estou querendo dizer? A voltagem, a DDP fornecida pela bateria é igual a DDP, a diminuição, a queda no potencial que acontece em todas as resistências que estão associadas em série. Nesse caso são 3, então é a queda de potencial na 1, mais a queda de potencial na 2, mais a queda de potencial na 3. No meu exemplo, falei que ficou confuso um pouco, a DDP fornecida pela bateria eu chutei que era 10 volts. A queda na 1 a gente falou que foi 3, a queda na 2 a gente falou que foi 5, a queda na 3 a gente falou que foi 2. Então daria 3 mais 5 mais 2, os 10 volts da bateria. Isso é uma regra para toda associação em série. Anota o quê? Na associação em série, a corrente elétrica que atravessa todos os resistores é a mesma. Bom. Segunda observação, a soma das quedas de potencial em cada resistência na associação em série é igual ao potencial fornecido, no meu caso é pela bateria, teria que ser o potencial no ponto A até o ponto D. Não é VAD, não é o V da bateria de todo jeito? Anota. E aí, a gente vem falar dessa resistência equivalente que eu falei que eu não ia falar naquele momento. De novo, anota o seguinte, o que é resistência equivalente? A palavra resistência R equivalente.
Resistência equivalente é igual a um valor único de uma resistência que substitui todas as 3, as 4, sendo quantas eu colocar em série. E como que eu sei o cálculo dessa resistência? É a soma das resistências individuais. Isso na associação em série. Então, a resistência equivalente, ela é igual a R1 mais R2 mais R3. Se tivesse 4, mais R4. Se tivesse 5, mais R5. A soma da resistência equivalente, quer dizer, a resistência equivalente na associação em série, que significaria, eu faria esse circuito assim, gente, ó. Eu representaria ele de novo da seguinte forma, ó. Tem aqui o polo positivo e o polo negativo. Eu ia substituir as 3 resistências por uma única que tem o valor da soma das 3, que seria R1 mais R2 mais R3. E passaria aqui a mesma corrente I que passa nesse circuito. Ou seja, a resistência não ia influenciar, a mudança no valor da minha resistência não ia influenciar no circuito, na corrente elétrica. Falar mais uma coisa de associação em série. A associação em série não é muito útil numa residência. Vocês se lembram das luzes de pisca-pisca que a gente usa no Natal? Antigamente, apagava uma lâmpadazinha queimava todas as lâmpadas da árvore. Queimava não, apagava-se todas as lâmpadas do seu pisca-pisca. Hoje em dia já é por blocos, assim. Você consegue verificar que tem uma parte que pisca, diferente da outra parte que pisca, em blocos. E se apaga uma lâmpadazinha, apaga, por exemplo, umas 6 próximas a ela. Aí como é que você sabe? Uma queimou mesmo. Queimar, no caso da resistência queimar, ela deixa de funcionar ou até mesmo ela arrebenta. Se essa resistência arrebentar, tem como essa corrente atravessar? Não atravessa. Agora imagine na associação em série dessas aqui mesmo, todas elas juntas. Se a primeira atravessar, vai chegar corrente na segunda e na terceira? Não, por isso que todas apagam. Imagina se a casa da gente fosse tudo de lâmpada em série. Uma lâmpada ia queimar, eu ia ter que verificar todas as lâmpadas da casa para verificar qual que queimou, porque todas iam apagar. Aí tem diferença se por acaso, ao invés de ser a primeira que apagou, foi a última? De novo, se ela queimar, é como se tivesse interrompido o circuito. Não emenda, gente, ó, fica uma falha aqui, ó. Pessoal, presta atenção. Se a corrente não atravessa aqui, vocês acham que sai corrente lá da bateria? Não. Se a corrente não atravessa, está desemendado o fio, esse fio não está ligado no potencial negativo, estaria todo mundo aqui no mesmo potencial. E aí não tem corrente. Se a corrente não passa por nenhuma das lâmpadas acende de novo, não dá no mesmo. Então, não importa se você queimar a primeira, a segunda ou a terceira lâmpada. O queimar é interromper o circuito. Se você interromper o circuito, olha a fila de novo. Se daqui não consegue sair 2 elétrons para passar para frente, de lugar nenhum vai sair 2 elétrons para passar para frente, fornecendo energia e acendendo as lâmpadas. Certinho? É um inconveniente da associação em série. Fecha aí a associação em série e vamos falar da associação em paralelo. Vamos lá, vou apagar. Vamos lá, meninos. Associação em paralelo. Olha, eu não vou fornecer os cálculos de associação em paralelo, vou colocar só uma equação. Depois, na aula tete a tete, a gente explica isso melhor. Mas aqui é para vocês fazerem os exercícios, pelo menos para começar, para a gente não perder muito tempo. Uma associação em paralelo, ela não pode ser igual a em série. Lembra das 2 características principais da associação em série? Era o seguinte: a corrente que passa num é a mesma que passa nos outros, e a DDP fornecida pela bateria vai sendo distribuída, né? A soma das DDPs gastas, entre aspas, em cada resistência. Aqui, a característica principal é que todas as resistências estarão submetidas à mesma diferença de potencial.
Como que vai ser que eu vou identificar isso no circuito? Vou fazer um aqui que é mais fácil da gente ver, que é o seguinte. Imagina que eu tenho aqui, tá lá a bateria, polo negativo, polo positivo. Vamos fazer o fio. O fio chegou aqui, vou chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B. E entre esse ponto A e B, eu vou colocar resistências que não serão em série. Ou seja, não pode estar no mesmo fio, não pode ser percorrido pela mesma corrente. Como que eu faço isso? Faz assim, por exemplo, ó, passa uma aqui. Beleza, aí nesse fio, vou colocar uma resistência. Vou chamar essa daqui. Não vou nem chamar por enquanto. Depois, vou fazer um fio passando por cima, saindo do mesmo A, em direção ao mesmo B. Vou colocar aqui outra resistência, chegando no B. Depois vou fazer outro fio ainda pra gente mostrar, ó. Outra resistência, chegando no B. Essas resistências estão em paralelo, até o desenho dá pra ver que é paralelo mesmo, mas às vezes não é tão fácil assim de identificar, não. Qual que é a característica principal que você vai ter que identificar? Se a corrente que está passando é a mesma. E não é, gente. Dá uma olhadinha na corrente convencional. Vem aqui, certo? Corrente convencional saindo do polo positivo. Saiu do polo positivo, quando ela chegar no ponto A, essa corrente tem 3 caminhos para percorrer em direção ao polo negativo da bateria, ao potencial mais baixo. Você acha que ela escolhe? A corrente vai falar, eu quero esse caminho, eu não quero o outro, não. Não, ela vai escolher de acordo com os valores das resistências. A resistência, na verdade, é que limita. Vamos imaginar que essa daqui de cima, eu vou falar que é R1, uma resistência 1, a do meio é um R2 e a de baixo é um R3. 3 resistências de valores diferentes, vamos imaginar. Se os valores são diferentes, vocês já saberiam me falar que aonde a resistência for maior, vai ter menos corrente elétrica, lembra? Resistência maior significa resistir mais à passagem dos elétrons. Então, se resistir mais, significa que passa menos elétron. Sabe como que eu gosto de comparar aqui? Compara como se fosse um ohm, 2 ohm e 3 ohm de novo, só um exemplo. E aí vamos pensar assim, a resistência, vou colocar as resistências comparadas com tubulação de água. E aí é como se tivesse aqui, ó, uma tubulação fornecendo água, chegou aqui, você vai distribuir essa água para 3 ruas. Só que esse cano de cima, vamos colocar que ele tem a espessura de um fio de cabelo, muito fino. Esse cano do meio vai ter a espessura do meu pincel, fino. Esse cano de baixo vai ter a espessura do meu braço. Não é muito grosso, mas é mais grosso do que o pincel. Veja bem, você acha que a água vai chegar aqui e vai escolher? Ah, eu vou pelo cano mais grosso porque lá é mais fácil de eu chegar no ponto B. Você acha que a gotinha d'água que for chegar na boquinha do tubo, do cano, que é da espessura do fio de cabelo, não vai entrar? É lógico que a água vai se distribuir, só que não é de maneira igual. Vai passar mais água na tubulação mais grossa, depois vai passar uma quantidade um pouco menor na tubulação média e muito menos na do fio de cabelo. Vai passar gotas, mas vai passar de todo jeito. A corrente elétrica vai ser da mesma forma. Aonde tiver resistência, vai passar elétrons. Porém, se a resistência for muito alta, vai passar uma quantidade de elétrons cada vez menor. Na verdade, a espessura de fio de cabelo aqui não seria o de 1 ohm, seria uma resistência maior, seria o de 3 ohm, né? Se eu fosse colocar isso aqui como valores. No meu exemplo, o fio de cabelo não é uma resistência maior, uma dificuldade maior para atravessar, seria o meu R3. O intermediário, um cano médio, não seria uma resistência razoável? Seria o meu R2 se esse aqui for de 2 ohm. E o cano mais grosso da espessura de um braço seria uma resistência menor. Logo, passagem de maior corrente. Então, gente, essa corrente, presta atenção no que eu vou dizer. Essa corrente chega no ponto A e subdivide, ó. Vai ter uma corrente para cá, vai ter uma corrente para cá, vai ter uma corrente para cá. Eu vou chamar que passa em cima de I1. Por quê? Porque ela está passando a resistência 1. Vou chamar do meio de I2, porque ela está passando a resistência 2. Vou chamar de baixo de I3, porque ela está passando a resistência 3. A gente já viu que o valor das correntes depende das resistências. Onde tem mais resistência, a corrente vai ser menor e vice-versa.
Mas, na hora que essas correntes atravessarem as resistências, a quantidade de elétron que vai chegar aqui não continua sendo, ó, I1 passa, fornece energia e volta para o ponto B sendo I1. I2 passa na resistência 2, fornece energia, mas a mesma quantidade de elétrons que entra tem que ser a quantidade de elétrons que sai. Mesma coisa no I3, a mesma quantidade de elétrons que entra na resistência 3 tem que ser a que sai aqui. O que eu estou falando para vocês? No final, a quantidade de elétrons que volta para o polo negativo da bateria, para o potencial mais baixo, é menor, é a mesma que saiu daqui. Menor não, perdão. É a mesma que saiu daqui. Se saem 10.000 elétrons por segundo, chegam 10.000 elétrons por segundo. Porém, esses 10.000 se subdividem ao encontrar uma associação em paralelo. E aí eu posso falar para vocês, eu acabei de dizer que a corrente total aqui, na hora que ela chegou nesse ponto e subdividiu, eu posso falar que ela é igual à soma das divisões, né? Se tinha 10.000, vai ser, sei lá, 5.000 para um lado, 3.000 para o outro e 2.000 para o outro. Então, o I é igual à soma do I1 mais I2 mais I3, a mesma coisa do lado de cá, ó. A corrente I que sai, que volta para a bateria, é a soma das que chegam, da I1 com a I2 com a I3. Até aí tudo bem? Eu imagino que sim. Então, qual que é a característica principal da associação em paralelo? Para vocês escreverem aí, ó. A corrente se subdivide nas resistências. A corrente não é a mesma, ela se subdivide. Subdivide nas resistências. E uma característica mais importante do que essa, a principal, se vocês olharem, as 3 resistências estão submetidas à mesma DDP. Olha para vocês verem. A resistência R1 ela está ligada diretamente no ponto A. O ponto A não está ligado diretamente no polo positivo. Lembra que a gente despreza a resistência do fio? Então, o ponto A, se essa bateria de novo for de 10 volts, o ponto A é 10 volts. O ponto B, por consequência, não está ligado direto no polo negativo da bateria. O ponto B seria 0 volts. Concorda? O A é 10 volts ligado no polo maior, polo mais elevado, polo positivo da bateria, da pilha. O ponto B, 0 volts ligado no polo mais baixo. A DDP é 10, né? Por exemplo. Consequentemente, gente, como tanto a R1 quanto a R2 quanto a R3 elas estão ligadas de um lado no ponto A, de outro no ponto B, todas elas têm a mesma DDP, estão sendo fornecidas por uma diferença de potencial de, no meu exemplo, de 10 volts. Então, anota outra coisa muito importante na associação em paralelo. A em série não, lembra? Em série, a DDP da bateria vai sendo consumida, entre aspas, uma quantidade por cada resistência. A soma que elas consomem dá a DDP total. Aqui é o inverso. Aqui a DDP, eu vou escrever assim, ó. A DDP na resistência 1, ó, é igual a DDP na resistência 2, que é igual a DDP na resistência 3, que é igual à diferença de potencial entre o A e o B. Todas elas estão ligadas a AB, que nesse caso também é igual a da bateria, que seriam os 10 volts que eu falei. Certo? Estão ligados no mesmo ponto, então estão ligados na mesma DDP. Porém, a corrente aqui não é igual como na série. Em série, a corrente aqui é a mesma. Aqui a corrente se subdivide, de forma que a soma delas dá a corrente total que sai da bateria que é fornecida. Isso seria a diferença da associação em série para a associação em paralelo. Agora, para terminar, a gente ainda teria que calcular uma resistência equivalente, que é uma única resistência que substitui a associação dessas 3. Seria, se eu fosse desenhar, seria algo desse tipo. Ó, tá lá em cima o meu polo menos o polo mais da pilha, da bateria. E aí eu volto aqui colocando os pontos A e B. E entre os pontos A e B, eu substituo as 3 resistências que estão em paralelo por uma única. Essa única resistência, a gente chama ela de resistência equivalente, da mesma forma da associação em série. E aí eu não vou explicar essa equação, eu explico depois, que ela sai da seguinte forma. Para você calcular o valor da resistência equivalente numa associação em paralelo, a conta que você tem que fazer é 1 dividido pela resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3.
onde R1, R2, R3 vai ser os valores que você vai ter das resistências. Pensa comigo, só um exemplo que vocês têm dificuldade com fração, vou fazer como se fosse esse exercício, vou apagar aqui e fazer como se fosse um exercício. Como se eu estivesse te perguntando, gente, ó, estivesse falando um exercício, exemplo, imagina que tem um exemplo onde eu falo assim, olha, essas três resistências valem, R1 vale 2 ohm, R2 vale 2 ohm e R3 vale 4 ohm. Eu que inventei os valores mesmo. E elas estão submetidas a uma DDP de 10 volts na bateria. A pergunta é, calcule a resistência equivalente do circuito. Novamente, o que é resistência equivalente? É um valor único que substitui a mesma coisa, a corrente vai ser a mesma, que vai passar aqui, como se fosse substituindo essa resistência equivalente, substituísse as três. Como que você calcularia? Essa equação você faria assim, ó. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre resistência 1, vale 2 ohm, 1 sobre 2. Mais 1 sobre resistência 2 também vale 2 ohm, 1 sobre 2. Mais resistência 3 vale 4 ohm, 1 sobre 4. Mínimo múltiplo comum e resolve. Como? Vamos isolar 1 sobre RQ, mais fácil. Isola o lado de lá da igualdade, mínimo de 2, 2 e 4. 4. Então, vamos colocar aqui, 4. 4 dividido por 2. 2, 2 vezes 1, 2. Mais 4 dividido por 2. 2, 2 vezes 1, 2. Mais 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Essa continha fica 1 sobre resistência equivalente igual 2 mais 2 mais 1, 5 sobre 4. Multiplica cruzado, que você quer resistência equivalente. Resistência equivalente é igual a 5 vezes a resistência equivalente é igual a 4. Ou seja, resistência equivalente é igual a 4 quintos. 4 dividido por 5, 0,8. Lembra da unidade, que é o ohm. O ômega, letra grega. Então, achei a resistência equivalente do circuito. É a resistência que substitui o valor das três. Toda vez que a associação for em paralelo, a resistência equivalente dá menor, um número menor do que qualquer valor das resistências individuais. Essa era 2 ohm, essa era 2 ohm, essa era 4 ohm. A resistência equivalente é um número menor do que qualquer um desses, do que 2, 2 e 4. Sempre acontece. E no caso da série, ao contrário, como é a soma das resistências, a resistência final sempre é um valor mais alto, né, do que cada um individualmente. Gente, vamos imaginar que esse exercício está te perguntando agora qual que é o valor da corrente I que está saindo do circuito. O que você tem que fazer? Lei de Ohm. V igual a R vezes I. Como é que você faz isso aqui? Eu não falei a DDP da bateria? A DDP da bateria a gente não chutou que seja 10 volts. 10 igual. Essa resistência, se achar o I total, essa resistência tem que ser a equivalente. Porque o I1, o I2 e o I3 muda, né? Essa resistência equivalente, então, você vai usar o 0,8 que você acabou de achar e você vai multiplicar para o I e achar o I total. Ou seja, 0,8 passa para lá, 10 dividido por 0,8 é igual a I. Quanto que dá o I aqui? 10,0 dividido por 8, 10 por 8 vai dar 2, sobra 2. 20 por 8 vai dar 2 de novo, né? Não, 4. Não. É 1,22222 e aí vai. 1,2 ampere, que é a intensidade da corrente elétrica. Do I, que sai daqui. E se por acaso eu te perguntasse qual que é o valor do I1? Estou fazendo um exercício já com vocês. Se eu te perguntar o valor do I1, você usa a lei de Ohm toda hora que você usa nos exercícios. Toda hora é V igual a R vezes I. Você vai olhar qual que é a DDP. No caso, eu não estou te perguntando o I1, então você vai usar a DDP que está sendo submetido ao R1. Não é mesmo no caso da bateria, que é o VAB? Então, seria assim, o VAB, que está sendo submetido no R1, é igual a R1 vezes I1, para você achar o I1. Ó, o VAB é o 10 volts. O R1, a gente falou que era 2, né? E o I1, eu vou descobrir agora. Como é que fica? I1 é igual a 10 dividido por 2. É isso mesmo,